Olá, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas, muito bem-vindes. Eu sou Mestre Cruel, ou Renan, como você preferir. Está começando mais um Confissões Consentidas, o podcast da comunidade fetichista para o mundo. Eu sou um homem branco de 33 anos, cabelo castanho, estou usando hoje uma camisa preta com alguns detalhes em azul. Falo isso sempre para as pessoas que têm baixa visão e também para quem está ouvindo no Spotify. Já segue a gente, já deixa o like, já comenta, compartilha, porque você sabe que o papo vai ser bom, até porque eu estou com uma das pessoas que tem sempre uma das melhores histórias de vida. Ele, o meu querido amigo Rod, está por aqui. Meu bem, está recém-operado, então, primeiro de tudo, muitíssimo obrigado por estar aqui. Começa dizendo quem você é, como é que você está vestido, para a gente entrar nesse papo, e aí a gente embala o nosso papo. Ok, obrigado pelo convite. Meu nome é Rodrigo, Rod, Sub-Rod, se fizer psil também olho. Eu sou um homem branco, de 1,85 m, estou vestindo uma jaqueta de vinil, estou com óculos, cabelo curto, barba, e é isso. Eu sou lindo. É, lindíssimo. Amigo, a pergunta que vai sempre nortear o nosso podcast é: se eu jogasse o seu nome no Wikipedia, o que eu ia encontrar? Então, com isso, eu quero saber de onde você veio, quais são os caminhos que você percorreu para chegar aqui nesta cadeira hoje. Nossa, se você jogar... Na Wikipedia eu não sei, mas no Google você ia achar muita coisa a meu respeito. Bem, eu sou carioca, tenho 44 anos, moro aqui em São Paulo há 3 anos e meio. Já morei em muitos lugares, além do Rio de Janeiro. Morei na Alemanha, morei na Suécia, na Itália, um períodozinho também na Inglaterra. Fui de um rolê completamente diferente desse nosso rolê, o rolê fetichista. Vivi no mundo acadêmico basicamente toda a minha vida e saí desse mundo acadêmico, graças a Deus, há alguns anos atrás e tchau e bênção, ficou pra lá. Mas fiz muita coisa nessa área. Uhum. E vou começar então por essa parte da academia, porque eu acho que tem um fator muito interessante, que você é teólogo, certo? Sim, minha primeira graduação foi em teologia. Depois eu me graduei em História e fui professor de História um bom tempo no Rio. Em determinado momento eu decidi que eu queria fazer pesquisa numa área que na época não tinha muito campo no Brasil, que era História Medieval. E aí eu acabei mudando do Brasil e nós fomos morar na Noruega, na Suécia, e na Noruega eu morava na fronteira. E eu fiz mestrado em Idade Média na Universidade de Oslo. Uhum. E a minha área sempre foi pesquisa em Idade Média, trabalhando com religião. Sempre gostei de entender os rituais, as crenças, os motivos que levavam as pessoas a acreditarem. Sempre gostei muito desse campo. A dobradinha história e religião sempre me interessou. E segui a vida acadêmica pesquisando nessa área. Depois ganhei uma bolsa de estudos em que eu fui para Roma, passei um tempo em Roma trabalhando com manuscritos na Biblioteca do Vaticano, depois no arquivo. Quase 2 anos e meio lá, e depois fui para a Alemanha, onde eu fiz o meu doutorado também em História Medieval, com foco na figura do diabo, na construção da imagem, a imagem pictória, né, as imagens mesmo, e a imagem literária do diabo na Idade Média do século V até o século X, mais ou menos. Interessante. Essa foi a minha pesquisa de doutorado. E o fetiche, ele vai entrar onde na sua história? Ele entra muito antes da vida acadêmica. Ele entra lá na adolescência com a descoberta da sexualidade. Certo. Sempre esteve presente na minha vida, mas nunca foi uma parte profissional, por assim dizer. Sempre foi uma coisa que eu curtia como, entre muitas aspas, um hobby, um passatempo, uma diversão, uma coisa que, enfim, servia para extravasar a minha sexualidade. Desde muito cedo. Nos anos 90, eu fui adolescente nos anos 90, eu sou de 81, era bem difícil a gente encontrar qualquer material, qualquer coisa sobre esse universo. O pouco que tinha eram revistas importadas caríssimas em dólar. Não havia basicamente nada na internet. Eu vim ter internet com 15 anos de idade, em 96. Então aí, com a internet, um pouquinho de umas publicações aqui e ali, comecei a ler, a tentar entender o que eu gostava, o que eu queria, porque eu não sabia nem que tinha nome. Eu gostava de algumas dinâmicas de poder dentro de relacionamentos sexuais, mas também dentro de relacionamentos de uma forma geral, e não entendia muito bem o que era aquilo, e aos poucos, conforme a informação foi chegando, eu fui entendendo melhor do que se tratava, conversando com poucas pessoas que eu conseguia encontrar no Rio. Tinha uma vantagem, no Rio tinha umas bancas de jornais antigamente que importavam material pornográfico, erótico, e ficavam no subsolo de umas galerias no centro da cidade, na Avenida Rio Branco, perto da Galeria Leonardo da Vinci. Então,
juntava meu suado dinheirinho da mesada, ia lá comprar uma revista em preto e branco, em inglês, com algumas fotinhos e alguma informação e tal. E assim eu fui, aos pouquinhos, descobrindo esse universo. Nada explícito como hoje. Não, não, não. Nada explícito. Fotos ainda, digamos, bem amadoras. Algumas bacanas. Stone of Finland já conhecia nessa época, mas não tinha noção exatamente do que era. E a partir do final dos anos 90 começou o movimento dos ursos, no Rio e em São Paulo. Uhum. E eu meio que estava lá nesse movimento dos ursos, fui nos primeiros encontros do Rio, comecei a conversar, conhecer pessoas um pouco mais velhas, mais experientes, aí a informação vai fluindo melhor. E aí a sua primeira experiência que você considera mesmo de BDSM formal, por assim dizer, se dá quando? Eu tinha 18 para 19 anos. Uhum. Antes disso eram brincadeiras de adolescentes, sexualidades sim, e tal. Sim. Mas o momento que você fala, puxa, eu gosto de ser submisso, quando é que isso que acontece? Desde sempre. Isso eu já sabia antes de experimentar. Eu já sabia que nessa relação, nessa dinâmica, eu gostava de estar na posição submissa. Por algum motivo, assim, em algum momento você fala, puxa, isso aqui... Amigo, muitos anos de terapia para responder essa pergunta. Não temos esse tempo. Justo. Não sei se eu consigo te dar um motivo, mas as dinâmicas de poder me fascinam. Estar com pessoas que eu admiro, considero poderosas, considero interessantes, considero fortes, isso me excita muito. Então daí essa posição. E estudar religião e liturgia, de certo modo, você acha que faz uma correlação sobre quem você é? Sem dúvida. Sem dúvida. Existem dinâmicas de poder dentro da religião. A liturgia é onde essas dinâmicas se expressam fisicamente, teatralmente, né? A liturgia é um grande teatro da espiritualidade. Então, sim, eu sempre... Mas existe, além dessa questão das dinâmicas de poder, eu sempre sou muito curioso sobre o que leva as pessoas a fazerem o que elas fazem. Então, daí o meu interesse por história, em paralelo por ciência política, por psicanálise, psicologia. Eu gosto de tentar entender, inclusive no mundo fetichista, ler muitas publicações dessa área que vão traçar a história desse nosso universo, pessoas que estudam isso no campo da sociologia, da perspectiva da antropologia, da psicanálise, como que essas coisas vêm junto para formar esse universo que a gente tem e que é muito rico em termos de produção de ideias, em termos de produção de conteúdo, não só o conteúdo erótico em si, mas também o conteúdo acadêmico. Para entender a sexualidade humana é bem gostoso. É um assunto que também me interessa muito, isso perpassa assim por mim. Quando você viaja para a Europa para fazer sua vida acadêmica por lá, acredito que a sua vida fetichista também aflora um pouco mais do que estava aflorando aqui ou não? Num primeiro momento, não. Eu viajei, eu fui casado 18 anos com um alemão que não era do rolê fetichista, mas sabia que eu gostava. E aos poucos eu meio que fui introduzindo, bem aos pouquinhos, algumas coisinhas no nosso dia a dia, mas a priori o nosso relacionamento era fechado, foi assim durante bons 10, 11 anos, e tava tudo ok, tava curtindo aquela vibe de um relacionamento bem fechado, monogâmico, tradicional. Só que aí morando em Berlim, depois de ter passado por várias cidades por conta de estudo, eu fui para Berlim por conta do doutorado, e aí Berlim é a capital do fetiche. Sim. É a capital de muitos eventos famosos, né? Que também não fica muito atrás da nossa São Paulo, não, mas isso é um papo para um outro momento. A gente até pode abordar, sim, assim, de fato, concordo. Assim. Mas assim, há 10 anos atrás, há 12 anos atrás, que foi quando eu mudei para Berlim, em 2012, 2013, a cena lá era maior do que aqui, claro. Com certeza. Então, comecei a conversar com pessoas, conhecer pessoas, através, primeiro, do meio dos ursos, porque o meu marido curtia o mundo dos ursos, e aí a ponte foi feita para o mundo dos ursos, em Berlim, para o mundo dos fetiches, através de amigos que tinham gosto parecido, e conversa vai, conversa vem. Então, cheguei a um acordo com ele, vou experimentar algumas coisas, vou fazer algumas práticas, conhecer alguns lugares, e assim foi. E aí... foi indo. Nunca dominou ninguém, sempre no espaço da submissão. Não tenho paciência para dominar ninguém. Não tenho tempo de vida para isso. Muito trabalho dominar alguém. E dentro das práticas fetichistas, ser GIMP é uma coisa que te excita bastante. Excita muito, mas hoje em dia não é uma coisa que eu consiga praticar tanto quanto eu já pratiquei no passado. Sim. Questões de idade. Saúde, envelhecimento. Não, claro, tem com certeza essas questões e tal, mas acho que eu vi muito GIMP na Alemanha, coisa que a gente não vê tanto aqui no Brasil.
Existem as práticas que as pessoas meio que fazem e tudo mais, mas de um modo público mesmo é mais raro. Você encontrou isso, você sabia que você gostava ou isso foi algo que foi te apresentado? Eu sabia que eu gostava, por ter contato com muito material já. E quando eu cheguei na Alemanha, como é uma coisa bastante comum lá, eu me joguei. E curti muito e foi muito gostoso, mas hoje em dia eu olho e falo, não dou mais conta. Uhum. Não dou mais conta. E tem uma coisa muito interessante nessa prática relacionada à cultura alemã. Por que ela é tão forte na Alemanha especificamente, não em todos os outros lugares da Europa, ou nos lugares, assim, vamos falar assim, do norte global, onde a cultura fetichista é tão forte. Inglaterra, Holanda, Bélgica, França, Itália, Estados Unidos, ou Noruega, que tem uma comunidade leda bacana em Oslo. Por que eu acho que tem muito a ver com a dinâmica como os alemães se relacionam e como eles lidam com sentimentos e vínculos. O GIMP facilita muito, você despersonaliza, torna aquela prática uma prática entre, aspas, um dominador e um objeto. Você não tem um grande envolvimento emocional e daí faz tanto sucesso. Porque existe uma coisa na cultura alemã, e não estou falando na cultura alemã de uma forma geral, estou falando na cultura alemã homossexual, fetichista, uma coisa muito em que as pessoas têm... muito específico. É um recorte muito específico. As pessoas têm muita dificuldade de lidar com sentimentos, com apegos, com construção de relacionamentos dentro dessa comunidade. Tanto que muita gente na comunidade fetichista na Alemanha tem relacionamentos, entre aspas, baunilha com pessoas que não são da comunidade, relacionamentos estáveis de anos e não misturam de forma alguma uma coisa com a outra. É uma prática comum. Bem comum. Então, você se relacionar com um GIMP, com alguém de máscara, de látex ou de couro, ou alguém despersonalizado, torna tudo mais fácil. O objeto se torna literalmente um objeto, é mais fácil de ser desejado do que uma pessoa que você vai interagir e tal. A empatia nasce e aí você não consegue ser tão hardcore como eles gostam. Certo. E ser uma criança gay, uma criança e um adolescente gay nos anos 90, no Rio de Janeiro, que tem que já tinha com certeza esses gostos, tanto pelo fetichismo como também por toda uma liturgia religiosa e histórica. Imagino você uma criança nerdzinha, inteligente e tudo mais. Como foi para você essa fase, desse momento entre se entender enquanto uma pessoa LGBT, uma pessoa gay e conviver nisso nesse Brasil dos anos 90? Então, foi uma merda, mas ao mesmo tempo eu posso realçar coisas positivas. Foi difícil porque, obviamente, eu não me aceitava. Sou de uma família bastante religiosa, católica e evangélica, por parte de pai muito católica, por parte de mãe bastante evangélica. Fui criado nesse meio termo de fés e religiões. Não havia grandes conflitos, eu podia circular entre as duas, o que foi bacana, de certa maneira, pude aprender muita coisa. Mas, obviamente, o discurso homofóbico internalizado e externalizado das religiões me atingiu. E eu sofri muito até 17, 18 anos, lutando com a minha sexualidade. Meu Deus, eu vou pro inferno, meu Deus, Deus não me ama, eu sou uma aberração, eu sou um pecador, eu estou condenado e tal. E foi um trabalho muito difícil. Em determinado momento, me mandaram para uma terapia, aos 17 anos, que ia me ajudar a me curar. Só que a terapeuta fez o trabalho contrário. Ela me ajudou a me aceitar. Ela era uma terapeuta evangélica, esposa de um pastor amigo da minha família, e ela, quando eu entrei no consultório pela primeira vez, ela fechou a porta e ela falou: eu sou esposa de pastor e amiga da sua família, da porta para fora. Aqui eu quero te ajudar a você se entender, se aceitar e ser feliz com você mesmo. E ela foi minha terapeuta por 2 anos e meio, quase 3, e me ajudou muito. Muito, muito, muito. E ao mesmo tempo, eu já estudava teologia nessa época, comecei a ter contato com correntes teológicas mais contemporâneas, mais modernas, que tinham uma visão completamente diferente da sexualidade, que existem hoje. Comecei a ler, estudar, frequentar os poucos lugares em que eu podia ouvir falar sobre isso, e foi um processo lento de desconstrução dessa minha homofobia interna. Foi lento, foi doloroso, foi sofrido. Curiosamente, a maior parte da minha família me aceitou muito bem. Eu tive problemas sérios com a minha mãe era uma pessoa bem complicada, mas o meu pai, nossa, meu pai foi o meu melhor amigo nesse processo todo.
as minhas avós, minha madrinha, que está viva até hoje, eu tenho contato com ela, sempre foi uma pessoa que me apoiou, me deu suporte, me defendia com relação à minha mãe, porque a minha mãe realmente tinha problemas muito sérios de aceitar a minha sexualidade, e não só a minha sexualidade, mas até mesmo a minha opção por uma teologia mais... Se desviou, meu Deus, está perdido. Sim. Porque hoje você frequenta a igreja anglicana. Sim, frequento a igreja anglicana. Que é diferente da religião da tua mãe e do teu pai. Sim. E aí o anglicanismo é muito forte na Europa, não tanto aqui. Esse encontro com essa religião acontece lá fora. Lá fora. Quando eu saí do Brasil, eu fiquei desigrejado, por assim dizer. Na Itália eu frequentava igreja católica e tal, mas sempre assim, meio que anônimo. Eu gosto de ter uma comunidade de fé. É uma coisa que me faz bem. Claro. E eu não permito que a homofobia me roube mais nada, nem a minha espiritualidade. A homofobia não me rouba a minha espiritualidade, não me rouba a minha transcendência, e eu bato o pé firme nisso. E quando eu fui para Berlim, eu estava de carro passando, vi uma igreja anglicana com celebrações em inglês. Opa, não falava alemão. Vou vir aqui. Quando fui muito bem recebido, uma comunidade diversa, uma comunidade inclusiva. Apesar de ser uma comunidade, digamos, tradicional em termos de celebração, o anglicanismo tende a ser uma igreja mais tradicional, órgão, hinos e toda uma liturgia estruturada, mas de uma forma muito inclusiva, diversa e aberta para as pessoas. E aí eu falei, cheguei no lugar que eu curto. E fiquei, e frequentei a igreja anglicana em Berlim, em St. George, por bons 10 anos, ou 11 anos talvez. E aí quando eu vim para cá, comecei a frequentar a Catedral Anglicana de São Paulo, a Catedral da Santíssima Trindade, que fica no Campos Elíseos. Certo. E o anglicanismo, ele é uma religião aberta a pessoas LGBT. Sim, o anglicanismo é um ramo do cristianismo tradicional, reformado. Ele é aberto a pessoas LGBT, a pessoas T, a pessoas... Enfim, a todas as pessoas que querem seguir Jesus dentro daquela comunidade de fé. Todas as pessoas são bem-vindas e todas as pessoas são acolhidas. Claro, você não vai aportar no paraíso. Como toda comunidade de fé, existem inúmeras questões que a gente discute, mas a vantagem é que a gente discute. A gente fala, a gente debate. Na catedral que eu frequento, nós temos uma pastoral LGBT que se reúne toda primeira sexta-feira do mês. Não é um encontro necessariamente de celebração religiosa, mas é um debate, é uma roda de conversa. A gente tem temas ligados à saúde, envelhecimento, relacionamentos, enfim, 1000 temas sobre aposentadoria da comunidade e tal. A gente chama pessoas que vão lá falar sobre esses temas focados na comunidade LGBT. Claro, a gente também fala sobre espiritualidade e tal. Então, eu sou ativo nessa comunidade e me faz muito bem. Claro, eu acho que ter fé é sempre importante, não importa qual seja, né? Se você está dentro desse ambiente de acolhimento e tudo mais. É sobreviver mesmo. É sobreviver, não sobreviver. Mas também sobreviver. É sobre ter uma experiência humana completa. O lado espiritual é parte da experiência humana, e a homofobia, ao longo dos séculos, caça isso da nossa comunidade de muitas maneiras. A homofobia, a transfobia, a bifobia. E eu acho que, pelo menos para as pessoas que sentem essa necessidade, fazer um ponto e não vou deixar que me roubem isso. Certo. Quando você estuda teologia, ainda voltando um pouquinho, fazendo esse bate-volta, era por uma vontade de conhecimento ou por uma vontade de talvez seguir em alguma vertente de liderança da igreja? As duas coisas. Né, eu digo, ser padre. Havia o desejo de ser padre. Havia o desejo de ser pastor. Pastor. Pastor, padre não. Havia um desejo, mas não era existia essa vontade, mas eu tinha uma curiosidade, sempre tive uma curiosidade muito grande, porque as respostas que me davam no dia a dia sobre as questões espirituais, enfim, eu sou uma pessoa complexa, cheia de angústias existenciais, da onde viemos, para onde vamos, meu Deus, o que é a vida? Eu tenho essas questões todas, todo dia, não todo dia, porque senão é muito chato, mas eu tenho isso em mim, eu gosto das grandes questões da existência. Mesmo que às vezes eu não vou achar a menor resposta. E as respostas que me davam me deixavam muito insatisfeito. E aí eu fui estudar teologia, percebi que a teologia não dava as respostas todas que eu queria. E aí, em determinado momento, eu falei, bem, se as pessoas pensam de um jeito, esse jeito tem uma origem. Então, para entender essa origem desse jeito de pensar, eu vou lá na história. Poderia ter ido na filosofia, que eu também adoro, mas fui para a história. Ou na sociologia. Ou na sociologia também. Mas decidi ir para a história e aí
Aí o Juntei. desejo de ser um líder religioso acabou Desapareceu. Aí eu desaparecendo. fui para a área de educação, trabalhei como professor um bom tempo, adorava dar aula. Curtia mais o colégio do que os meninos. Minhas colegas sempre falavam isso. Nossa, você se diverte mais aqui na escola do que os meninos. Eu, com certeza. Hoje eu seria preso. E você deu aula para muita gente que hoje é maior de idade e tudo mais. Já recebi convite para ir no doutorado de aluno. Olha só, mas algum deles entrou na comunidade fetichista? 2 meninos lá do Rio de Janeiro. Olha só. E a gente se encontrou meio que por acaso no Instagram, anos e anos depois. Aparentemente, o @subrod tava lá. Esse moço me deu aula. Gente, mas é muito. Ser professor é uma coisa. Os professores vão entender. Professor, aonde você estiver, você tá parando no oásis, no deserto do Saara, vai gritar alguma criatura. Professor! Sim. Aqui em São Paulo é um pouco melhor. Eu dei aula pra criança por um tempo, assim, e de vez em quando, assim, eu ia no shopping perto de casa e de repente vinha uma criança correndo e me agarrava as pernas, assim, você fica, meu Deus. E é sempre meio complexo. Hoje em dia eu temo isso quando as pessoas me conhecem do meio fetichista, né? Porque eu sempre acho que vão chegar e falar alguma coisa meio aleatória quando eu estiver com pessoas que não necessitam saber das coisas. Não que eu esconda a vida, né? Mas Mas eu dei aula pro ensino médio, né? Então naquela época, realmente... nem pensar, nada. Mas aí depois, quando eu comecei a trabalhar em faculdade, dar aula pro mestrado e tal, aí foi muito mais tranquilo. Aí vários alunos, inclusive tem um aluno, ex-aluno meu do mestrado, que é DJ de uma festa, fetichista e tal. A gente descobriu isso pouco depois que nós acabamos o curso e tá ótimo. Você sabe que você falando sobre essas angústias, essas perguntas, esses questionamentos do mundo e tudo mais, eu acho que eu olho e falo, eu entendo porque ele gosta de ser sub, então... Porque é um pouco sobre esvaziar a mente, né? Sim, é uma beleza. É ali nesse lugar de não precisar fazer nada, né? Não precisar pensar. Quase meditativo. Eu acho engraçado, porque pra mim, o rolê muito eu tenho, todos esses questionamentos e tudo mais, mas pra mim é muito sobre uma ideia de controle do momento, assim, dominar-me aplaca a ansiedade, saca? Não, tá tudo sobre o meu controle, tá tudo bem. Eu sou o extremo oposto. Quando eu penso que tudo tem que estar sob o meu controle, eu não quero. Não, que preguiça. Eu preciso disso pra lidar com a ansiedade, assim, eu acho muito... É isso, a ideia do podcast é um pouco essa, da gente entender que, tá vendo, são pessoas que pensam muito parecidas. Mas em polos. Mas que vão encontram resultantes diferentes, né? Isso... quer contar mais alguma coisa da sua vida, amigo? Nossa, alguma coisa da minha vida. O que eu posso contar? Que aí a gente embala uma outra parte, senão eu levo para outro momento. Para onde você quiser. Eu fui sócio de uma loja fetista famosa aqui em São Paulo, Mr. Daddy. Nós começamos em 2019, encerramos a atividade esse ano. Foi uma experiência muito legal, foi muito bacana ver a comunidade fetichista, de certa forma, se reunir ao redor da nossa loja, ao redor dos eventos que nós estávamos e acabou. Nós encerramos esse ciclo porque, né, importação, tudo muito caro, muito difícil, muito burocrático. Sociedade também é uma coisa que não é fácil, então nós encerramos esse ciclo, mas eu fui muito feliz na loja. Tenho muito orgulho do que a gente construiu com a Mr. E hoje vocês organizam, como eu disse pro Rod no primeiro programa. Pro Jeff. Pro Jeff no primeiro programa. Organizam talvez com certeza, um dos 3 maiores eventos fetichistas do mundo. Do mundo? Eu acho, amigo, porque o que tem maior do que o Mr. Fetiche Brasil? Darklands, Folsom, São Francisco. Concurso. De concurso. Aí eu já realmente não sei. Porque o IML é bem grande. Mas então, o IML e o IMR. Nunca parei pra fazer essa métrica. Mais que isso. E assim, é isso que a gente fala, que até que o Jeff brincou. Tanto o IML quanto o IMR são realmente participação de pessoas do mundo inteiro. Sim, fato. De um país como um único país mesmo, que organiza um evento que tem 2 etapas, com 10 pessoas, depois 5 pessoas, uma maratona de 3 meses e tudo mais, o Brasil é muita vanguarda, assim. Isso com certeza. Estar nesse lugar era uma querência ou um acontecimento? Amigo, não sei te responder, porque só aconteceu. A ideia do concurso nasceu de uma necessidade que a gente, conversando no telefone, eu ainda na Alemanha,
o Jeff aqui em São Paulo, e a gente conversando no telefone sobre pular algum evento, alguma coisa que agitasse a comunidade, saindo da pandemia. E no primeiro momento nós pensamos no Mr. Leather, depois no Mr. Pup e tal. E eu tive essa ideia. Por que não o Mr. Fetiche? Que é uma coisa que junta todas as pessoas, não necessariamente só uma fatia da comunidade fetichista. E aí a coisa foi indo, e ganhou um tamanho que quem está de dentro não consegue avaliar exatamente. Falei isso com ele outro dia. A gente não tem exata noção de como as pessoas estão vendo esse evento de fora, porque a gente está tão entranhado na organização, em cada detalhe que vai acontecer, em cada despesa que a gente está tendo. Então é muito difícil a gente ter noção exata de como que é grande. Mas quando você voltou da Alemanha, e a gente conversou um pouco sobre isso, eu ganhei um pouco dessa noção, porque realmente os concursos lá fora são diferentes do nosso. A gente faz uma coisa que é bem única, que é bem singular. E eu tenho muito orgulho disso. Sim, eu concordo, assim, eu acho que de fato, tanto que era muito engraçado, porque quando eu falava, eu estava na Alemanha, na Folsom, e estava lá quando abriram as inscrições para esse ano. Uhum. Então, muitas pessoas comentaram assim, nossa, você vai voltar e já vai fazer o seu step down? E aí eu falava assim, não, meu step down é em dezembro. Processo. E aí as pessoas falavam assim, como assim? Tá escrevendo agora? Mas eu falei, eu explicava todo o negócio e isso, eu sinto até que eu meio que alcei um status diferente, assim, dentro do processo. As pessoas começaram a olhar e falaram assim, nossa, esse cara venceu um continente inteiro. E era muito engraçado esse lugar, né? Eu contei do Pup República Tcheca, que era ele, mais um sim. Só esse ano, quando o Jeff esteve aqui, tô olhando pra você, é difícil não falar seu nome. Mas quando o Jeff esteve aqui, eu contei. É muito engraçado que a gente tá gravando isso. Eu acabei de gravar com o Jeff, então eu tô fingindo que a gente tá passando semana. Muito tempo depois. Muito tempo, porque na fim das contas vai acabar sendo, né? Porque sim. Teve todo o processo da semifinal, final e tudo mais. Então, vai lá assistir. Vou deixar linkado aqui no card pra você assistir o... Você tá vendo aqui, ó. Aqui, tá vendo? Aqui, vou deixar linkado aqui pra assistir. Clica lá, foi o nosso primeiro episódio, foi super legal. Mas teve... Me perdi onde eu tava, mas teve esse lugar sobre o Pup República Tcheca, que eram só 2 e tudo mais. E a gente faz um evento com 10 pessoas, e não são 10 pessoas de São Paulo. É verdade. São 10 pessoas do Brasil inteiro. Claro, existe uma maioria em São Paulo. Infelizmente, a gente gostaria muito que fosse diferente, mas é caro se deslocar no Brasil. Exatamente, e a cena paulista acaba sendo um pouco maior, porque... apesar de não ser a capital do Brasil, é um pouco a capital financeira, polo, as pessoas querem vir para São Paulo, é um lugar de egresso grande. O ciclo de vida dos fetichistas nasce, cresce, muda-se para São Paulo, tenta se reproduzir e morre. Exato. Mas tem um evento que eu acho que sim tem uma dimensão que, claro, como um bom historiador, você sabe que não dá pra gente dimensionar exatamente o impacto disso agora. A gente vai ter que esperar alguns anos para isso acontecer. Felizmente não sou eu que vou escrever essa história. Mas a história está sendo escrita, né? Sim, mas alguém vai ter que sentar um dia e fazer uma pesquisa. Eu, como sou um bom historiador, estou deixando as fontes primárias todas guardadas. Todos os folders, os folhetos, as fotos, as imagens, os vídeos, tudo organizadinho para daqui a 50 anos, quando eu já estiver debaixo da terra, aparecer um historiador e falar, olha que maravilha, tá tudo aqui. Porque escrever a história do fetiche no Brasil é difícil, não tem fonte, né? É muito então, difícil. Eu, como sou historiador, penso nisso. Ele às vezes quer me matar, porque junto tralha, mas sim, é importante juntar todas as fontes. Um dia alguém vai pegar, nossa, olha, o banner do primeiro Mr. Fetiche. Foi um museu. A gente precisa pensar em um momento num museu fetichista brasileiro, assim, né? Seria ótimo. Tem em São Francisco, em Chicago tem, né? O museu do Leather, lá, que é onde acontece o IML, International Mr. Leather, não o Instituto de Medicina Legal. Que eu amo essa piada no Brasil, ela é muito boa. Ela só funciona aqui também. Ela só funciona aqui. Mas é isso, assim, eu acho que tem um evento importante quanto o Mr. Fetiche Brasil, ele dimensiona um pouco a nossa potência enquanto seres fetichistas. Porque eu acho que a gente olha o norte global, acaba olhando o sul global como vira-latismo. Exatamente. E nós mesmo. E a gente é bom em fazer festa.
Nós somos bons em fazer festa. Ninguém faz festa como brasileiro. Os alemães fazem estradas maravilhosas. Eu amo essa história. Eu amo essa. Os ingleses fazem boas publicações. Os italianos fazem boas comidas, mas festa, quem faz é o brasileiro. Ninguém faz festa igual a gente. E as pessoas sabem disso. Eu olhei a Folsom esse ano e eu voltei falando isso, né? Eu voltei falando, gente, a gente faria uma Folsom 100 vezes melhor, mais organizada, mais diversa. Mais divertida. Mais divertida. Porque a Folsom, apesar de ser um evento bacana, interessante, ela é muito do mesmo todo ano. Morando lá, eu ia todo ano. E algumas vezes eu só... Ai, gente, não vou entrar não. Vamos tomar um café, vamos tomar um sorvete aqui perto e tal, dar um oi pra galera, porque é muito, muito parecido. Eles não são bons em organizar a festa. Nós somos bons. Lembra da abertura das Olimpíadas de 2016? Claro, maravilhoso. O mundo parou por causa daquilo. Então a gente é muito bom nisso. Eu faço um mérito que as Olimpíadas da Grécia também fizeram um excelente trabalho de abertura de Olimpíadas. Mas acho que porque eu sou muito fã da Grécia, de um modo geral, teatro e tudo mais. Amigo, bora para o nosso bate-papo, bate-bola, jogo rápido? Bora. Vou fazer uma pergunta, você responde a primeira coisa que vier à sua cabeça, não tem certo, não tem errado. Certo. Não vou te colocar em enrascadas, pode ficar tranquilo. Oremos. Mas vamos lá, uma cor. Azul. Por isso que o nosso estúdio está azul, inclusive. Uma frase que você diz, uma palavra que você diz o tempo inteiro. Para mal fudedor, até os culhões atrapalham. Aí me quebrou. Um filme. Amadeus. Um livro. Nossa, esse é difícil, são tantos. Eu tô lendo no momento um livro do Cortado Caligares, O Grupo e o Mal, que fala sobre psicologia de grupo. É muito interessante, fica a dica. Certo. Como você gosta de filosofia, um pensamento filosófico. Nossa, um pensamento filosófico. Ai, amigo, não faz as coisas pra deixar a gente vendido, não. Pensamento filosófico. Pode ser um pensador também, uma ideia. Um pensador que, no momento, eu tô muito interessado é o Foucault, né? Na história da sexualidade. Estou relendo a partir de uma outra perspectiva. Inclusive, encomendei algumas coisinhas que saíram mais recentemente. Então, Foucault. Foucault, ótimo. Excelente leitura. Acho que, realmente, todo mundo que quer falar sobre sexualidade tem que ter lido os 3 livrinhos, 4 livrinhos ali. Sim. Para começar a conversar. Se houvesse um filme sobre a sua vida ou com a sua participação, quem você gostaria que interpretasse você? Miguel Falabella. Uma pessoa que você admira, viva ou morta, parente ou não parente, qualquer pessoa. Uma pessoa que eu admiro. Nossa, minha avó. A minha avó materna. Uma prática fetichista que você ainda não realizou, mas quer? Nenhuma. Todas as que eu tinha vontade de fazer, eu realizei. Algumas eu não posso mais, mas realizei. E quem é o Rodrigo pelo Subhot? Uma pessoa numa jornada tentando entender um pouco melhor sobre si e sobre a vida, mas não estou conseguindo muito. Mas estou tentando. Mas o importante é o caminho, né? É a jornada. No meio do caminho vou amando as pessoas que a vida me coloca no caminho, vou odiando algumas. Algumas eu quero jogar da ponte, mas enfim, é isso. É a Odisseia, né? A Odisseia da vida. E eu gosto dela. Eu gosto. A vida me impõe, às vezes, muitas barreiras e muitos desafios, especialmente com relação à saúde. E eu sou tinhoso. Não quero desistir, não. Vamos lá. Vamos seguir. Quero ver onde é que vai dar. Com certeza. Vai chegar longe ainda. Tomara. Andar com fé. Não costuma falhar. Gente, eu conversei com esse maravilhoso. Muito obrigado por você que chegou até aqui. Curta, comente, compartilha. Segue a gente nas redes sociais, @Confissões Consentidas, @DomMCSP. Se o Instagram cair em algum momento, que é bem comum que acontece com a gente, www.mestrecruel.com. Querido, passa suas redes. Pois é, eu não lembro. Tá tudo bem. @sub_rod. Acho que é subponto, não é? Subponto, eu não sei. Eu sou um idoso, gente. Vai aparecer em algum lugar aí. Aparece embaixo, Então, mas acho que, se não me engano, é subponto. Muita informação pra underline. Ok. Underline, _rod. É isso aí. Página do Grupo Fetiche Brasil, @grupo.fetiche.brasil. É isso aí. Eu já falando Mestre Cruel. Não, Mr. Fetiche. mrfetichebrasil.com. Não, mrfetichebrasil.
@imrfetichebrasil.com, a página, o site. sim. Misturei tudo aqui também. Enfim, estará nas legendas, tudo ali bonitinho. Segue a gente, vai disponibilizar a dissertação de doutorado pra galera ler. Então, eu tô começando a traduzir, porque ela foi escrita em inglês, e, obviamente, numa linguagem acadêmica pouco leve. Então eu tô começando a traduzir e adaptar. Tô começando no primeiro capítulo. Foi uma coisa que me bateu esse ano de eu fazer. E eu quero publicar como um livro de divulgação científica, não como um livro acadêmico em si, um livro de divulgação científica. É isso, importante. Isso, gente, muitíssimo obrigado. A gente se vê na próxima semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau.